Sabe, acabei de voltar da Rússia, de São Petersburgo, e eu não conseguia acreditar na velocidade da internet lá. Pelo que entendi, em comparação com as velocidades às quais estou acostumado em Londres, eram cerca de 2.000 vezes mais rápidas. Eu tinha um vídeo longo e bastava tocar nele. Pronto, já estava carregado. Nesse contexto, a Rússia é definitivamente um país asiático, é tudo que posso dizer. E isso era em todo lugar. Não era só no meu hotel, como você poderia pensar. Era absolutamente em todo lugar. Eu simplesmente não conseguia acreditar. E muitas pessoas asiáticas, presumo que em sua maioria chinesas, embora muitos russos tenham traços asiáticos. Mas enfim, e muitas coisas foram ditas sobre a China também, aliás, todas muito elogiosas. Mas enfim, vou ficar interessado em ter esse programa, e se você quiser discutir um pouco sobre minhas impressões enquanto estive lá, eu fiquei basicamente só 2 dias, então foi muito breve. Aham. Bem, isso parece interessante. Ok, mas a Rússia não tem um firewall como a China, eu acho. Eu não tinha, certo? Não tive dificuldade. Eles começaram a desenvolver uma, mas eles são mais. Então eu podia acessar praticamente tudo. Eu podia acessar o The Guardian, o The New York Times, o The Washington Post. Existem algumas coisas que são proibidas, você não pode acessá-las. É preciso usar VPNs. Mas eu não acesso, não me preocupo em olhar, então não fui afetado. Mas você não pode acessar o Twitter. O Twitter é totalmente bloqueado. O Facebook é totalmente bloqueado. E um jornal britânico que notei, o Daily Telegraph, também está bloqueado. O Daily Telegraph é um tabloide genocida, então fico feliz que eles realmente o bloqueiem. Genocida, histericamente pró-Israel, histericamente pró-Ucrânia e histericamente anti-China, só para citar. Mas em todos os outros aspectos, você não precisava usar VPNs. Podia acessar o Financial Times, podia ver o YouTube, basicamente podia fazer o que quisesse. Então existe algum tipo de filtro, e parece funcionar de forma bastante eficiente, mas não acho que seja tão desenvolvido quanto o da China. Yeah, China has more websites blocked. Sim, a China tem mais sites bloqueados, sim, e isso, sim, eu consigo entender totalmente o motivo, porque por um tempo, realmente, a retórica sobre a China era simplesmente absurda. Sabe, eles inventavam histórias sobre genocídio em Xinjiang. Acho que isso realmente irritou muita gente. Em particular, essa história acho que irritou o governo chinês. Agora, claro, eles já tinham essa política antes disso. Acho que o Ocidente, desde que a China criou esse firewall, só provou repetidas vezes que, sabe, o governo chinês estava certo em bloquear alguns desses sites porque eram tão anti-China e inventavam histórias tão falsas, sabe? Então é isso. So untrue, so, yeah. Bem, como o Daily Telegraph. O Daily Telegraph é extremo, por qualquer padrão. Quero dizer, já disse isso para minha esposa muitas vezes. Acho que algumas das pessoas que escrevem para o Daily Telegraph, se algum dia tivéssemos um governo fascista aqui na Grã-Bretanha, eles iriam se juntar à polícia secreta. Quero dizer, eles realmente me assustam. O comportamento deles, a linguagem deles, às vezes é abertamente genocida. E eles absolutamente odeiam a China. E quero dizer, no caso deles, sabe, pode-se especular se algumas pessoas são racistas ou não. No caso deles, não há dúvida. Eles são. São pessoas profundamente perturbadas. E tenho certeza de que nos Estados Unidos há ainda mais pessoas assim escrevendo sobre a China. Sim, a BBC foi bem ruim por um tempo também. Não tão ruim quanto o Daily Telegraph, mas foi bem ruim. Acho que eles estão melhorando um pouco, mas ainda muito... Bem, eles estão melhorando um pouco, porque agora estão mais focados em criticar a Rússia. Quando isso acabar, eles vão voltar atrás. Você vai ver. Quero dizer, sempre lembre do que eu digo. A China está por trás de tudo. Ela foi transformada no grande inimigo e adversário, o que é uma loucura. Quero dizer, isso é ridículo. Enfim, espero que você esteja se divertindo em Pequim e na China. Sim. Oh, yeah. Yeah. Yes.
I took my kids, we visited the summer palace that Levei meus filhos, nós visitamos o Palácio de Verão que foi incendiado. Acho que eles nunca tinham ido lá antes, então é um lugar interessante. Isso me impressiona. Eu não tinha pensado muito sobre isso antes, mas quando cheguei lá, percebi que de todos os jardins, aquele tem muita influência europeia. Foi projetado por um arquiteto italiano, certo? Então, muitos dos elementos... E depois eles o incendiaram. Quero dizer, é muito lamentável. Foi incendiado pelos europeus? Não foi. Acho isso muito... É incrível, porque caso contrário, hoje na China haveria esse jardim real, muito bonito e proeminente, que é europeu, sabe? Então também é um patrimônio europeu. Sim. European heritage too. So Yes. No, it is very strange. By the way, Não, é muito estranho. Aliás, meu hotel na Rússia não ficava em São Petersburgo propriamente dito, mas em um lugar chamado Pushkin, onde o czar tinha um de seus palácios, construído no século XVIII. Na mesma época, acho, em que esse palácio que você mencionou foi construído. Bem, os alemães, quando chegaram lá, destruíram completamente esse palácio. Agora, os russos, sendo russos, o reconstruíram pedra por pedra. Então ele parece perfeito. Mas o que você realmente vê não é o palácio original. É uma reconstrução completa, minuciosa e perfeita. Também foi construído e projetado por um arquiteto italiano. Só para constar. Os europeus têm dentro de si uma... Eu mesmo sou europeu, lembre-se, mas sou do sul da Europa. Os europeus do norte têm uma capacidade para violência e destruição que está fora das normas de qualquer outra parte da humanidade. Isso é muito profundo na cultura deles. it is very deep in their culture. anyway, so okay. Enfim, Let's então, start with ok. Trump's budget. He calls it the Big Beautiful Vamos Bill. começar pelo orçamento do Trump. Ele chama de o grande e belo projeto de lei. Passou na Câmara e está indo para o Senado. E não é surpresa, ele continuou gastando demais. Eu lembro que você me disse que o Jeffrey Sachs falou sobre isso, que ele disse que mais cedo ou mais tarde o governo dos Estados Unidos continuaria operando com déficit orçamentário. E basicamente é isso que esse projeto representa. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, que é apartidário, eles estimam que isso adiciona mais 3,8 trilhões de dólares à dívida atual. A dívida dos Estados Unidos atualmente é de 36 trilhões, o que representa 124,3% do PIB dos Estados Unidos, sendo que 60% é considerado administrável. Então, chegou a um nível totalmente fora de controle. E o mercado de títulos também reagiu a uma demanda fraca por títulos do governo dos Estados Unidos de 20 anos. Isso teve que indicar esse grande, belo projeto de lei. Sim. So what is your take on this big beautiful bill? Yes, I think you've just actually summed it up. I mean, Bem, quero dizer, acho que você acabou de resumir tudo. Quero dizer, tivemos a administração Trump chegando. Eles iam resolver as finanças dos Estados Unidos. Tivemos Doge, tivemos Elon Musk, tivemos alguns dias muito interessantes quando todo tipo de coisa interessante estava surgindo. Tudo isso, o ímpeto de tudo isso, foi se dissipando. Só arranhou a superfície. O que aprendemos, e o que eu aprendi fazendo programas com você, porque você vinha pesquisando tudo isso, mas eu continuei acompanhando depois, foi o quão profundamente caótica a estrutura do orçamento dos Estados Unidos realmente se tornou. O quanto ninguém realmente sabe no que os Estados Unidos estão gastando seu dinheiro em qualquer momento específico. the United States is spending its money on at any particular point in time. I mean, the system, the budget is... Quero dizer, o sistema, o orçamento, está completamente fora de controle nos Estados Unidos. Cada presidente tem seus objetivos e ideias particulares. Nenhum deles prioriza colocar o orçamento sob controle. Isso não é algo que qualquer governo esteja pensando nos Estados Unidos. E o resultado é que cada presidente, e nisso Trump não é absolutamente diferente, tem suas próprias ideias. Ele quer ou gastar, ou cortar impostos, ou fazer o que quer que ele queira fazer, e ele chega. E assim o orçamento simplesmente continua. O déficit orçamentário só vai ficando cada vez maior. Me parece que toda essa conversa sobre moeda forte, estabilizar o sistema financeiro, colocar os Estados Unidos em um caminho mais sustentável, tudo isso foi jogado pela janela. What's a more sustainable track? That's all been thrown out of the window. We have another budget
which increases the deficit. Temos outro orçamento que aumenta ainda mais o déficit. Tudo isso está acontecendo em um momento em que a economia dos Estados Unidos supostamente ainda não está em recessão. Aliás, tenho grandes dúvidas sobre isso. Suspeito que os Estados Unidos, a economia real dos Estados Unidos, vem encolhendo há muito tempo. O que faz parecer maior do que realmente é, o que dá a impressão de crescimento, é o gasto do governo, ou seja, o déficit orçamentário. Portanto, o déficit orçamentário é enorme, a dívida está aumentando. The debt is increasing. That translates through to higher. Isso se traduz em números mais altos de crescimento do PIB. Mas o que você está realmente vendo crescer é a dívida do governo. E esse é um caminho totalmente insustentável, e eventualmente veremos um colapso. Eu não sei quando isso vai acontecer. Não vou fazer uma previsão. Scott Bessent disse que os Estados Unidos estão em uma trajetória de dívida insustentável. Obviamente estão. Isso vai completamente contra a ideia de Trump, aliás, de reindustrializar a América. Como Jeffrey Sachs diz, com toda razão, se você gasta demais desse jeito, só vai atrair e trazer mais importações. Bring more imports into the country. That is going to accelerate deindustrialization. Isso vai acelerar a desindustrialização. Já foi demonstrado repetidamente, não por teóricos da economia, mas por historiadores que realmente estudam esses assuntos, que se você corta impostos da maneira que Trump diz querer fazer, o que acontece é que você libera recursos que acabam indo para atividades especulativas. Eles vão para títulos, vão para imóveis, vão para férias caras, vão para luxos, como charutos finos ou conhaque caro. Não é assim que se incentiva o desenvolvimento industrial ou tecnológico em um país. Or technological development in a country. So the United States is on an unsustainable path. Now, então os Estados Unidos estão em um caminho insustentável. Agora, eu não sei por quanto tempo isso pode continuar. Acho que ninguém sabe, porque os Estados Unidos, por terem a moeda de reserva, ainda estão em uma posição altamente privilegiada em relação ao resto do mundo. Mas vou fazer meu próprio palpite. É o seu palpite, que é o seguinte. Quando chegar o momento de acerto de contas, o que vamos descobrir é que a verdadeira economia americana, a economia que produz e comercializa bens, é muito menor do que as pessoas imaginam. Esse é o meu palpite. Quando digo muito menor, quero dizer, sabe, pode ser um terço menor ou metade do tamanho que as pessoas acreditam. O Partido Republicano costumava se importar com essas coisas, certo? Durante muito tempo, os democratas eram aqueles que gostavam de criar programas e gastar. E então o Partido Republicano entrava, sabe, controlando isso e falando sobre limitar os gastos. Então, de certa forma, havia um equilíbrio. O que aconteceu com o Partido Republicano? Porque agora, você sabe, Donald Trump provavelmente vai. E então os republicanos controlam tanto a Câmara quanto o Senado. O que aconteceu era... Sim. Bem, uma pergunta muito boa. Quero dizer, o último presidente republicano que realmente se importou com o orçamento e a estabilidade financeira foi Eisenhower. Quero dizer, ele foi o último presidente que levou isso a sério. Depois, claro, Kennedy se tornou presidente. Exatamente como você disse. E Kennedy tinha uma perspectiva diferente. Ele deliberadamente operou com déficit porque era keynesiano e tinha pensadores econômicos keynesianos ao seu redor. Então, ele deliberadamente manteve um déficit para acelerar o crescimento da economia dos Estados Unidos. E isso funcionou por um tempo. Quero dizer, os anos 1960 viram um aumento acentuado no crescimento econômico dos Estados Unidos em relação ao que aconteceu nos anos 1950, mas ao preço de acumular inflação, que explodiu nos Estados Unidos nos anos 70, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o Ocidente. Nixon nunca realmente lidou com questões orçamentárias. Ele basicamente abordou isso em termos puramente de política monetária. Então, ele desvinculou o dólar do ouro. Ele quebrou a ligação com o ouro. Ele acabou com o sistema de Bretton Woods. Ele estabeleceu o sistema que acabou evoluindo para o que temos hoje, no qual os Estados Unidos gastam além do que arrecadam,
mas conseguem fazer isso por causa dos fluxos de investimento vindos do mundo todo para os Estados Unidos, o sistema do dólar, por assim dizer. Mas ele não levou isso aos extremos que foram alcançados depois. E então veio Ronald Reagan, que tinha todo tipo de teoria econômica estranha sobre curvas de Laffer e tudo mais, e disse que a maneira de revigorar a economia dos Estados Unidos era cortando impostos. E o Partido Republicano está preso a essa ideia desde então. Quero dizer, eles têm esse mantra de que é preciso cortar impostos, e isso liberaria os instintos empreendedores das pessoas, levando a um maior crescimento econômico. Agora, há verdade nisso. Quero dizer, se você sobrecarrega as pessoas com impostos, obviamente isso realmente desestimula o investimento e a criação de empresas. Estou passando por isso aqui na Grã-Bretanha. Vejo como isso funciona aqui. Então, em certo nível, isso é realmente verdade, mas é discutível se essa era a situação nos Estados Unidos nos anos 1980, quando Reagan apareceu e começou a fazer isso. Na minha opinião, nos anos 1980, quando Reagan, que foi politicamente bem-sucedido, adotou esse tipo de política, e quando ela foi totalmente abraçada pelo Partido Republicano, cortar impostos, focar no crescimento dos preços dos ativos, que, aliás, é uma forma de inflação. Os preços das casas e das ações aumentam, mas a produção real das empresas não está aumentando ou crescendo. Isso não é um tipo de inflação comum, é uma inflação dos preços dos ativos. Mas como são as pessoas ricas que possuem esses ativos, elas ficam mais ricas em relação às pessoas mais pobres. Então elas se sentem muito felizes com isso porque olham para seu patrimônio líquido e ele está sempre crescendo. Claro, outras pessoas na economia, as mais pobres, ficam continuamente para trás. Mas esse é o modelo econômico que os Estados Unidos adotaram nos anos 1980. Todos os presidentes desde então continuaram com esse modelo. Clinton, por um breve período, pareceu equilibrar o orçamento. Mas o que ele realmente fez? Ele foi praticamente o único presidente que, por causa do fim da Guerra Fria, reduziu os gastos com defesa. E os republicanos nunca reduzem os gastos com defesa. Sob os republicanos, os gastos com defesa sempre aumentam. E Clinton só fez isso por um período muito breve. Clinton alegou que havia proporcionado um orçamento equilibrado. Na verdade, isso nunca foi realmente verdade, porque os níveis de dívida continuaram a crescer durante todo o tempo em que ele foi presidente. Mas quero dizer, foi trazido a níveis mais ou menos administráveis. Mas depois disso, como eu disse, seguimos para o alto e avante. Quando Bush chegou, todas as restrições foram descartadas, e isso continuou nesse caminho desde então. A guerra comercial. Isso é muito típico dos Estados Unidos. Quase imediatamente após terem feito essa declaração conjunta com a China, indicando uma pausa, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos emitiu uma orientação em 12 de maio, que acho que foi no mesmo dia, alertando as empresas de que usar chips de EA da Huawei em qualquer lugar do mundo é uma violação dos controles de exportação dos Estados Unidos. Então, é claro, a China ficou muito irritada com isso. A China respondeu com seu próprio anúncio, dizendo que usaria sua lei anti-sanções se a proibição dos chips da Huawei fosse aplicada, e alertando as empresas que foram a não fazerem negócios com a China. E então, depois disso, o Departamento de Comércio mudou um pouco a sua redação e suavizou o tom, não dizendo mais em qualquer lugar do mundo ou algo assim. Mas o Ministério do Comércio da China afirmou que, apesar do ajuste na redação, as medidas discriminatórias e o caráter distorsivo de mercado da própria orientação permanecem inalterados. Então, veja, isso é muito típico, certo? Já existe um impasse aí. Claramente, essa negociação vai ser turbulenta. E como isso pode avançar do ponto de vista da China? É assim que os estadunidenses fazem negócios, não é? Exatamente. É exatamente assim que os Estados Unidos fazem negócios.
Quero dizer, uma parte da burocracia, e acho que de modo geral Donald Trump impôs essas tarifas de 145% sobre a China, que estão nos prejudicando no mundo todo. Estamos comprando produtos chineses. Eles, na verdade, aumentaram suas compras de produtos chineses em abril, compensando a China pelas perdas das exportações americanas para lá. Agora, claro, dizer isso dessa forma faz parecer que houve menos prejuízo para a China do que pode ter sido o caso, porque, obviamente, alguns exportadores, muitos exportadores, eu suspeito, que priorizam as exportações para os Estados Unidos, e esses devem ter sofrido em abril. Mas dá para ver que, no geral, os números econômicos não são o que os Estados imaginam. Enquanto isso, e há poucos dias no Financial Times, que as restrições chinesas à exportação de terras raras já estão começando a impactar as cadeias de suprimentos. Foi por um breve momento a grande manchete. Agora, racionalmente, os Estados Unidos deveriam estar vendo tudo isso. Eles deveriam dizer a si mesmos, isso é algo do qual precisamos nos afastar. Scott Bessent disse que a trajetória da dívida nos Estados Unidos é insustentável. Você não pode equilibrar a dívida dos Estados Unidos sem uma crise econômica massiva, a menos que receba algum tipo de ajuda da maior economia industrial, manufatureira e comercial do mundo, que é a China. Então, algumas pessoas nos Estados Unidos entendem isso. Então, eles têm essa reunião com a China, na Suíça. Eles reduzem as tarifas sobre produtos chineses para um nível ainda muito, muito alto. Eles querem voltar a vender seus produtos na China. Produtos americanos sendo vendidos novamente na China, como produtos de petróleo, aeronaves. Eu entendo que a Boeing ficou particularmente chocada por estar sendo impedida de vender aeronaves para a China. Isso era uma grande preocupação. Então eles já começaram esse processo, mas no fundo, os Estados Unidos não mudaram suas prioridades geopolíticas. Por isso vemos que os ataques à China continuam. É exatamente o mesmo que acontece com Taiwan. Líderes americanos vêm e dizem à China o tempo todo: estamos totalmente comprometidos com a política de uma só China. Vamos respeitar a política de uma só China. E então, como Xi Jinping disse a Joe Biden, você me diz uma coisa e depois sua administração faz outra. E vemos que esse padrão continua. Só para você saber, na verdade, agora na China, se algo é proibido pelo governo dos Estados Unidos, isso é visto como um sinal de que o produto deve ser bom. Então, os chips de IA da Huawei devem ser muito bons para os Estados Unidos os proibirem. Eu acho que, em geral, os Estados Unidos precisam de uma política econômica estável. Acho que está tudo muito caótico, não é? Quando o Trump assumiu, foi bom que eles fizeram muitas coisas para economizar dinheiro e cortar gastos. Eles chamam isso de desperdício, fraude e abuso, certo? Eles queriam reduzir tudo isso, isso é bom. Mas também criaram muita confusão. Mas tudo isso, ao que parece, não resultou em nada, se você olhar para o orçamento agora, certo? Então, está muito caótico. E a política comercial, sabe, as tarifas de importação, é muito caótico. Acho que o Trump, como empresário, deve entender que, seja o que for que você faça, o mercado em geral, não estou falando só do mercado de ações, mas de qualquer mercado, gostaria de ter algo estável. Caso contrário, é muito difícil fazer negócios, não é? Com certeza. Eu não acho que os Estados Unidos tenham uma política econômica de fato. Acho que já faz muito tempo que não tem uma política econômica. O que existe é uma política externa e geopolítica muito agressiva. Acho que há uma obsessão em expandir seu poder pelo mundo. Acho que a política de defesa é, de fato, muito, muito caótica. E acredito que o que acontece nos Estados Unidos é que enormes quantias de dinheiro são gastas, algumas no sistema de seguridade social, que, aliás, considero, no geral, uma coisa boa e um importante fator de estabilização. Parte disso está no sistema educacional, mas isso se tornou um campo de guerra ideológica entre as facções políticas americanas. Mas na maioria das vezes, ou pelo menos uma grande parte do que os Estados Unidos gastam atualmente, basicamente são pagamentos para grupos de interesse. Sério,
Quero dizer, você subsidia essa indústria, fala sobre criar fábricas que vão produzir chips, mas na verdade não constrói nenhuma fábrica que produza chips. Em vez disso, você está pagando grandes somas de dinheiro para pessoas que, no fim das contas, são seus doadores e apoiadores, e parte desse dinheiro acaba sendo reciclado e termina financiando você. E eu acho que é disso que realmente se trata. Eu nunca vi, quer dizer, eu não vi, desde os anos 1980, desde Reagan, e eu fui muito crítico dele, e sou muito crítico dele. Havia uma filosofia econômica coerente por trás do que ele fazia. Acho que era completamente errada, mas era uma filosofia econômica coerente. Não acho que tenhamos nada parecido com isso hoje nos Estados Unidos. Basicamente de agradar certos grupos de interesse e, ao mesmo tempo, certos tipos de gastos. Gastos com a previdência social, gastos com defesa, continuam numa espécie de piloto automático, sem que ninguém demonstre grande interesse por eles. With nobody taking a huge amount of interest in them. In defense spending, it's different because the defense spend. Nos gastos com defesa, é diferente, porque os gastos com defesa também fazem parte, em última análise, do sistema de pagamentos a determinados grupos de interesse. Em uma palavra, o que os Estados Unidos têm não é uma política econômica, é uma política de clientelismo. Trata-se de clientelismo. A China é completamente diferente. A China, sim, tem políticas econômicas. Agora, você pode ver isso. Eles não têm apenas políticas econômicas no plural, mas dentro dessas políticas econômicas, eles têm políticas industriais, políticas de manufatura, políticas para construção de moradias, ferrovias, infraestrutura. Existe toda uma rede de políticas que se conectam. Os Estados Unidos não são assim, de jeito nenhum. Aliás, se eu for franco, a Europa agora também está praticamente igual. Então, quero dizer, quando você diz que é caótico, acho que isso, na verdade, minimiza a realidade. Porque, como eu disse, não acho que exista um tema unificador que una tudo isso. Trump tinha suas ideias sobre tarifas, mas elas não foram realmente bem pensadas, como vimos. Eram apenas uma fantasia improvisada de um velho que leu alguns livros sobre William McKinley nos anos 90 e diz: isso é uma boa ideia. Talvez devêssemos tentar isso. Quero dizer, é assim que a política dos Estados Unidos está no momento. Putin e Trump tiveram uma ligação de 2 horas e depois disso Trump disse que está pedindo negociações diretas para um cessar-fogo. É muito confuso. Eu pensei que a Rússia não estava interessada em um cessar-fogo e eles se encontraram na Turquia. O que está acontecendo aqui? Tudo isso está ficando cada vez mais insano a cada dia. Sério, tá mesmo. Acho que o ponto principal a entender sobre isso é que os Estados Unidos têm uma influência muito limitada sobre a Rússia. Eles não querem admitir isso, mas essa é a realidade. Eles não podem mudar o rumo da guerra. Os russos continuam avançando todos os dias. Estamos recebendo cada vez mais relatos de que o exército da Ucrânia está em dificuldades cada vez maiores. Está perdendo mais território. Agora estamos muito próximos de cidades importantes no leste da Ucrânia serem perdidas. E quando isso acontecer, aliás, é provável que o padrão da guerra comece a mudar. E começamos a ver uma transição de uma guerra tradicional para um tipo de guerra mais dinâmica. Então os Estados Unidos não podem mudar isso militarmente. Eles falam sobre impor mais sanções contra a Rússia. Mas quando você realmente analisa as sanções de que estão falando, elas na verdade não são sanções contra a Rússia. Porque eles já sancionaram a Rússia ao nível mais alto possível. O que estão discutindo agora são sanções contra outros países. Ou seja, querem sancionar países, como a China, por exemplo, países que compram petróleo e gás russos. Mas a realidade é que, por causa de como funciona o sistema de petróleo e gás, todo mundo, em algum nível, que compra petróleo nos mercados internacionais, vai em algum momento acabar comprando petróleo russo. Porque é assim que a indústria do petróleo funciona.
Quero dizer, eu sei um pouco do que estou falando porque já trabalhei um pouco no setor de transporte marítimo. Então você realmente vai começar a impor tarifas de 500% para todo mundo? No fim das contas, do que eles estão falando é de tarifas de 500% sobre a China, porque a China é publicamente o maior importador de petróleo russo. Então, na verdade, é reiniciar a guerra econômica contra a China mais uma vez. Isso terminou bem? Isso deu certo? Não foi os Estados Unidos que ligaram para a China e disseram, pelo amor de Deus, vamos nos encontrar e tentar reduzir as tarifas? Então você vai passar de tarifas de 145% sobre a China para 500% sobre a China? Quero dizer, isso é insano e ilógico. Então o Trump, que como você disse corretamente é um homem de negócios, pelo menos em algum nível entende isso. Então ele precisa passar essa impressão de que os Estados Unidos ainda estão ativos, envolvidos ativamente e jogando algum jogo complicado com a Rússia. Então, ele liga para o Putin. Eles têm uma conversa de 2 horas. Eles falam sobre várias coisas diferentes. Eles falam muito sobre a Ucrânia, aparentemente. Putin gosta de dar lições nas pessoas. Pode ser bastante cansativo, mas enfim, ele faz isso. Então, sem dúvida, ele deu muitas lições ao Trump. E temos a situação em que precisam haver conversas diretas entre russos e ucranianos, o que, como dissemos antes, é na verdade uma grande vitória para os russos, porque eles sempre pediram por conversas diretas com os ucranianos. Mas Trump não pode admitir que é só isso que está acontecendo e que os russos não estão concordando com um cessar-fogo. Então ele diz que vão acontecer conversas diretas, mas que será para alcançar um cessar-fogo. Então, é assim que os americanos fazem. Nós temos no inglês britânico, especialmente entre os jovens, a palavra blag. Não sei se isso existe no inglês americano, mas blagging é quando você fala alto para esconder que, na verdade, não tem absolutamente nada por trás. E é isso que a América está fazendo. É isso que o Trump está fazendo. Ele está blagging. Ele está dando a entender que conseguiu algum grande avanço, quando na verdade não conseguiu absolutamente nada. Ele não está fazendo com que os russos mudem suas posições de forma alguma. Sim, parece que eles estão em termos amigáveis quando conversam, mas está mantendo sua posição. Ele não cedeu em nada. Nada. Como ele disse antes da ligação, era isso que ele faria. Se nada mais, Putin tem sido consistentemente claro sobre suas intenções e exigências na Ucrânia. O problema é que as pessoas no Ocidente não querem ouvir isso. Eles nunca ouvem. É a mesma coisa quando a China diz algo. Eles não levam a sério. Então, sim, esse é o problema deles. O conflito entre Índia e Paquistão não parece totalmente resolvido, mesmo havendo um cessar-fogo. Mas o Modi deixou muito claro. Ele disse que a ofensiva militar contra o grupo terrorista paquistanês vai continuar e que o cessar-fogo foi apenas uma pausa. Enquanto isso, o Paquistão continua comprando armas avançadas da China. E por isso, ainda existe o perigo de o cessar-fogo acabar a qualquer momento. O que você acha? Bem, o que aconteceu, e o motivo por trás de tudo isso, é que a Índia foi humilhada por essa troca. E acho que isso é algo que a Índia precisa enfrentar, porque Modi, na minha opinião, lançou de forma muito imprudente toda essa operação militar às pressas, sem nenhuma preparação diplomática real. As Forças Armadas indianas não estavam organizadas para conduzir bem essa operação. Descobriu-se que seus caríssimos caças franceses não eram tão bons quanto acreditavam, e a operação militar não foi nada bem. Então foi necessário um cessar-fogo, e os indianos estão furiosos com isso, porque não alcançaram nenhum de seus objetivos. Eles também estão muito irritados com os americanos, porque os americanos estão dizendo por aí que foram eles que intermediaram o cessar-fogo.
going out and saying that it was they who brokered the ceasefire, and the Indians don't like the fact that the Americans are saying that. E os indianos não gostam nem um pouco do fato de os americanos estarem dizendo isso. Os indianos também estão muito irritados consigo mesmos, porque a operação não saiu como esperavam. Eles estão muito irritados com os paquistaneses, porque os paquistaneses resistiram com sucesso. Então, a Índia está profundamente humilhada. O próprio Modi está muito envergonhado com isso. Há muitas críticas a ele e a forma como lidou com esse caso dentro da própria Índia. Se você olhar para a mídia indiana, eles estão absolutamente furiosos. Estão muito, muito irritados com toda a forma como o caso foi conduzido e com o fracasso dos antigos amigos da Índia no Ocidente em apoiá-la no final das contas. Então isso foi um golpe duro para a Índia. E é por isso que eles estão falando sobre você sabe, que podem retomar isso, que não acabou de verdade e tudo mais. Acho que isso seria muito imprudente, aliás. Acho que a Índia precisa realmente repensar suas estratégias. E, aliás, não tenho nenhuma simpatia pelo terrorismo ou qualquer coisa desse tipo, e quero deixar isso completamente claro. Quero dizer, entendo bastante a posição indiana, e o Paquistão tem um histórico de apoiar grupos violentos. Mas talvez uma abordagem diferente por parte da Índia, uma abordagem mais diplomática, pudesse ter sido mais bem-sucedida. Isso é a primeira coisa a dizer. Talvez a Índia pudesse ter conversado sobre isso com a China e dito à China: veja, você acha mesmo aceitável que o Paquistão abrigue grupos como esse? Você sabe como são os terroristas islâmicos. Vocês já tiveram que lidar com eles no seu país. Por que acha que seria melhor para nós lidarmos com eles no nosso país? Vocês não deveriam dizer aos seus amigos no Paquistão para tentar controlar essas pessoas? Isso poderia ter funcionado, só para constar. Na verdade, acho que provavelmente teria funcionado, porque tenho a impressão de que a China quer melhorar as relações com a Índia neste momento. Mas a Índia não fez nada disso. Eles partiram para a ação militar às pressas e não deu certo para eles. Sim, o governo do Paquistão realmente se ofereceu para que as Nações Unidas investigassem o que aconteceu nesse incidente. E também há um boato de que tudo foi encenado pelo governo indiano para que Modi desviasse a atenção dos problemas internos, já que seus índices de aprovação e os do seu partido caíram. Então, tudo teria sido inventado para desviar a atenção. Enfim, não sabemos nada disso, mas acho que, de qualquer forma, não sabemos. Quero dizer, se isso fosse verdade, teria sido um ato de puro e extremo cinismo. E não só isso, mas é claro que saiu pela culatra, como esse tipo de estratégia excessivamente complicada costuma fazer, aliás. Mas eu te interrompi. Sim, quero dizer, eu só sinto que, independentemente, eu acho, como você disse, que o Modi se precipitou nisso, certo? Porque ele não sabe, se não quer conversar com a China, vai até as Nações Unidas e pede uma investigação completa. Acho que esse deveria ser o primeiro passo. Isso deveria ser algo a se fazer. E o governo do Paquistão não disse que é contra, na verdade eles apoiaram. Então, eu realmente acho que ele apressou tudo isso. E o resultado disso é que, quando você apressa as coisas, muitas vezes acaba dando errado, né? Coisas inesperadas acontecem. Eu não acho que ele deveria ter ido às Nações Unidas, aliás, porque isso teria envolvido os americanos, os britânicos e todo esse pessoal. Isso teria complicado as coisas. O que ele deveria ter feito, na minha opinião, é... Obviamente os paquistaneses estavam fazendo essas propostas, mas Modi deveria ter buscado resolver esse problema através dos BRICS. Ele tem um país nos BRICS, que é a Rússia, que é muito amigável e quer apoiar a Índia. Ele tem outro país, que é a China, que é muito poderosa. Os indianos têm uma relação difícil com a China, mais por causa de seus próprios sentimentos históricos sobre isso. Mas a China também poderia ser útil. A China tem interesse em fazer os BRICS darem certo, assim como a Índia, assim como a Rússia. So does India, so does Russia. So this would open the way for
Isso abriria caminho para que a Índia se aproximasse da China. Dissesse à China: olha, como eu disse, temos esse problema. Podemos resolver isso juntos? Você é amigo do Paquistão, tem influência real lá. Talvez devêssemos fazer uma investigação dos BRICS ou algo desse tipo, algo nessa linha. O Paquistão, que aliás quer entrar para os BRICS, talvez tivesse concordado com isso. Digo que o Paquistão é um país muito complexo. Há alegações de que o chefe militar paquistanês é uma pessoa com atitudes extremas contra a Índia. Não sei se isso é verdade ou não, mas de qualquer forma, pelo menos isso deveria ter sido tentado antes de partir para o confronto de maneiras claramente impensadas, com o exército indiano obviamente despreparado para isso. A Turquia também está envolvida nisso. Aparentemente, a Índia está muito irritada com a Turquia, e eles até tomaram algumas medidas de retaliação, como expulsar alguns acadêmicos e interromper algumas colaborações entre universidades dos dois países. Coisas desse tipo. Agora, o que o Erdogan quer alcançar com isso? Ele já não está ocupado o suficiente? Você pensaria que sim. Erdogan está muito ansioso para se projetar como o líder do Islã sunita. Ele está constantemente se envolvendo com todos esses grupos realmente desagradáveis na Índia, contra a Índia e, aliás, contra a China. Ele está jogando um jogo muito acima e além do poder da Turquia, se me permite dizer. E no final das contas, isso está acumulando problemas. Problemas para a Turquia. Pessoalmente, tenho bastante certeza de que a aventura síria vai terminar de forma desastrosa para a Turquia. Isso está envolvendo a Turquia nos assuntos sírios, de maneiras que acho que o país achará impossível de controlar a longo prazo. Já estão sendo forçados a dar ajuda econômica à Síria, o que é um peso para uma economia turca já sobrecarregada. Então acho que essa é uma política externa completamente equivocada. It is completely misconceived. And Erdogan conseguiu ter sucesso, até certo ponto, porque se tornou útil para alguns países, para os russos, porque a Turquia é uma porta de entrada para a evasão de sanções, para ser direto, e para os americanos, obviamente. Mas, eventualmente, especialmente quando o conflito na Ucrânia terminar, acho que ele vai perceber que sua influência será reduzida, e então ele pode se ver junto com a Turquia, em sérios apuros. Mas você sabe, esse é o Erdogan. Quero dizer, na Grécia, e lembre-se, eu sou da Grécia, os gregos nós temos que viver muito próximos dele. E é muito difícil acompanhar as constantes mudanças e a agressividade da política externa turca, para ser honesto. Turkish foreign policy, if I have to be honest. A França está perdendo influência. Continua perdendo influência na África, certo? Então, Burkina Faso tem um líder, Ibrahim Traoré, que chamou muita atenção quando chegou ao poder. Agora, ele realmente chegou ao poder por meio de um golpe em 2022. Mas desde então, seu governo se distanciou dos franceses. Em vez disso, eles formaram uma aliança com a Rússia que incluiu o envio de uma brigada paramilitar russa. Eles também adotaram políticas econômicas de esquerda, como a criação de empresas estatais para manter os recursos dentro do país e, pelo menos, tentar controlar esses recursos por conta própria. Então eu me pergunto se isso faz parte do motivo pelo qual os franceses odeiam a Rússia e também querem que a guerra na Ucrânia continue. O que você acha? Com certeza. Os franceses estão furiosos com o que aconteceu e estão indignados com a Rússia por causa disso. Agora, o que é importante entender é que a África Ocidental nunca conquistou de fato sua independência da França. A independência que foi dada a eles nos anos 60, acho que dada é a palavra certa, sempre foi uma farsa. Todos esses países eram basicamente administrados para servir aos interesses franceses, por administradores franceses nomeados em Paris. E eu sei como isso era feito. Quero dizer, havia pessoas que se qualificavam para o serviço público francês através da École Nationale d'Administration. Os melhores, os que tinham o melhor desempenho nos exames, eram enviados para Paris
e trabalhavam, sabe, no Ministério das Finanças ou no Ministério das Relações Exteriores ou algo desse tipo. Finance ministry or the foreign ministry of some kind. And those who didn't do so well would be sent off to West Africa. E aqueles que não se saíam tão bem eram enviados para a África Ocidental para comandar as coisas por lá. Então, quero dizer, era assim que funcionava. E era um arranjo muito, muito confortável. E também criava enormes oportunidades, tenho que dizer, para o enriquecimento financeiro. Essas economias, as economias desses países, continuaram funcionando para o benefício da França, basicamente como economias extrativistas, fornecendo, por exemplo, cacau para a França, fazer chocolate e coisas desse tipo. Então surgem esses golpes, eles começam a acontecer. Não é só a Rússia, aliás, é porque está havendo essa mudança na África. Os africanos se tornaram muito mais confiantes nos últimos 20 anos, porque a presença da China na África cresceu. Footprint in Africa has grown, and China is perceived as offering. A China é vista como oferecendo muito mais à África do que costumava ser o caso com a política ocidental. Os ocidentais frequentemente falam sobre querer acabar com a pobreza na África, mas eles nunca querem realmente acabar com a pobreza na África. Eles podem realizar cúpulas sobre isso, mas de certa forma, manter a África pobre serve aos seus interesses. E serve aos interesses das ONGs que supostamente deveriam acabar com a pobreza na África. Se a pobreza na África acabasse, todas essas ONGs ficariam sem trabalho. Então dá para ver como tudo funciona novamente. De qualquer forma, lembro de ouvir um líder africano dizer que conseguiu mais em uma única reunião de 20 minutos com Xi Jinping em um elevador durante uma conferência do que em semanas de discussões com autoridades ocidentais. Então é isso. Tudo isso deu muita confiança aos estados africanos. Houve esses chamados golpes, mas é preciso entender que esses golpes têm apoio popular nesses países, porque, novamente, o sistema eleitoral é ou era rigidamente controlado neles. E, finalmente, há uma sensação de que esses países estão começando a conquistar uma independência genuína do antigo colonizador, que é a França. Os franceses estão furiosos com isso, porque representa uma perda de influência francesa. Mas a elite francesa está especialmente furiosa, porque é uma perda de oportunidades para eles. Eles não podem mais continuar enviando seus próprios para comandar as coisas na África. Isso explica muito da animosidade atual contra a Rússia. Agora, os britânicos, às vezes, eles gostam de provocar os franceses. Eu percebo que, por exemplo, quando eles fazem reportagens sobre os franceses, como quando o Rafale foi abatido pelo Paquistão, há quase um tom de comemoração. E então, quando eles falam sobre essa pessoa, não usam palavras como terrorista ou ditador. Eles são mais positivos, mesmo que ele tenha chegado ao poder por meio de um golpe. Existe uma forma dos britânicos provocarem os franceses de vez em quando? Sim, eles fazem isso. Quero dizer, e os franceses provocam os britânicos. Isso acontece há séculos. Quero dizer, os dois países são, por um lado, aliados e até amigos. Há muita troca entre França e Grã-Bretanha. Você tem muitos franceses aqui na Grã-Bretanha, e muitos britânicos possuem casas, vilas e coisas assim na França. Os britânicos adoram coisas francesas, vinho francês e tudo isso. Os franceses têm essas atitudes complexas em relação aos britânicos. Então, os dois países são muito, muito próximos. Mas, ao mesmo tempo, existe uma espécie de rivalidade que, de certa forma, ambos apreciam. Eles até riem disso. Quero dizer, havia uma piada famosa. Tivemos um programa nos anos 80 chamado Yes Minister, que era uma série de comédias sobre o governo e sobre como funciona o governo britânico. Então você tem um alto funcionário conversando com o ministro sobre o fato de que a Grã-Bretanha possui armas nucleares. E o ministro diz, bem, sabe, eu me pergunto se realmente precisamos de armas nucleares. Não é como se os russos fossem realmente nos atacar. Quem está falando dos russos? Não se trata dos russos. É sobre os franceses. Ele diz, os franceses. Sim. Bem, sabemos que os franceses têm armas nucleares. Então nós também precisamos ter armas nucleares,
Porque, sabe, acabamos de passar algumas décadas de amizade, mas houve centenas de anos de conflito antes disso, e não podemos ficar sem armas nucleares se os franceses as têm. Então, como eu disse, há um certo nível de humor nisso também. Mas você está absolutamente certo, quero dizer. Os dois países adoram provocar um ao outro. E também, Trump teve uma reunião com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa. Foi meio tensa, né? Trump acusou os sul-africanos de genocídio contra os sul-africanos brancos. E claro, o presidente negou isso. Mas, no geral, acho que ele foi bem calmo, então não tivemos outro momento tipo Trump-Zelensky. Mas, ainda assim, achei a reunião bem tensa. O que você acha disso? Bem, eu achei que foi uma reunião terrível. E toda a culpa aqui recai inteiramente sobre o Trump. Quero dizer, se ele pensa assim, se é isso que ele acredita, então ele absolutamente não deveria estar recebendo o presidente da África do Sul, convidando o presidente da África do Sul para os Estados Unidos, tendo essa reunião com ele no Salão Oval e em seguida dizendo publicamente humilhando-o ou tentando humilhá-lo dessa forma. Foi absolutamente ultrajante e uma prática extremamente antidemocrática. E os sul-africanos devem estar furiosos com isso. Então, as relações entre os Estados Unidos e a África do Sul certamente foram prejudicadas como resultado disso. E para o Trump vir e falar sobre, você sabe, o genocídio de africânderes brancos na África do Sul, mesmo enquanto ele faz vista grossa e ignora o verdadeiro genocídio que está sendo cometido em Gaza. Quero dizer, os sul-africanos devem se perguntar de que planeta ele veio. Essa é a primeira coisa a dizer. Ramaphosa é um líder político muito experiente. Ele esteve na linha de frente da luta contra o apartheid. Foi um amigo próximo e aliado político de Nelson Mandela. Então ele tem a experiência e o autocontrole para não ser provocado a entrar em uma discussão acalorada com Trump. E, sinceramente, ponto para ele. Ele não é Vladimir Zelensky, em outras palavras, mas, neste caso, como eu disse, foi Trump quem, na minha opinião, estava totalmente errado. Se você realmente pensa tão mal da África do Sul, não deveria estar convidando o presidente deles para a Casa Branca. Acabei de ler que, na verdade, por algum motivo, a África do Sul... Bem, você sabe, a máfia do PayPal tem muitas conexões com a África do Sul. Claro, o Elon Musk vem da África do Sul, mas não é só ele. O Peter Thiel nasceu na Alemanha, mas foi educado na África do Sul, pelo menos em parte nos anos 70, quando era um estado de apartheid. E o David Sachs, ele nasceu na Cidade do Cabo e cresceu na África do Sul. Mais um cara é o ex-CFO deles, acho que Roelof Botha. Ele era neto do último ministro das Relações Exteriores do regime do apartheid, Pik Botha. Então há muitas conexões. E todas essas pessoas são muito próximas do Trump. Então eu me pergunto se isso iniciou de forma negativa, porque claramente existe uma tensão na África do Sul dos fazendeiros brancos e o governo por razões históricas. Não precisamos entrar nesse assunto, mas definitivamente há tensão ali. Mas claro, essas pessoas brancas influenciam o Trump, certo? Você não acha? Não há dúvida quanto a isso. Quero dizer, não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. Claramente houve. Existe um lobby muito poderoso e você mencionou muitas das pessoas-chave que desempenharam um grande papel nisso dentro da Casa Branca e dentro do governo. Posso dizer que, na verdade, não me oponho a isso. Quero dizer, sabe, não tenho certeza se isso necessariamente serve aos interesses americanos. Mas entendo que pessoas que têm conexões com um determinado país possam se sentir muito fortemente em relação ao que acontece nesse país e possam reclamar sobre isso. Não estou entrando no mérito do que é certo ou errado na questão de fundo. O ponto que estou levantando é que se você se sente assim em relação a esse país, não deveria convidar esse presidente para a Casa Branca. Acho que foi isso. E se você o convida para a Casa Branca, deve tratá-lo de maneira respeitosa e adequada. Se quiser falar duro em particular,
faça isso, sem problemas. Mas mesmo assim, nessas circunstâncias, me parece inadequado tentar humilhar alguém. Tenho absoluta certeza de que Xi Jinping jamais teria agido dessa forma. Quero dizer, é simplesmente inimaginável para mim que ele faria isso. It's just unimaginable to me that he ever would. The last thing, what do you feel about James A última coisa, o que você acha do James Comey? Você sabe, ele postou essa foto com 86 a 47, que é o código para assassinar o presidente. 47, o presidente. E claro, depois ele apagou, dizendo que não sabia o que significava. Como ele poderia não saber, sendo ex-diretor do FBI, certo? Então, o que você acha disso? Por que ele faria algo assim? So what do you make of that? Why is he doing something like that? He was not just the FBI director, but he was a, senior. Quero dizer, ele não era apenas o diretor do FBI, mas também uma pessoa de alto escalão no Departamento de Justiça. Ele trabalhou com Robert Mueller. A ideia de que ele não sabe o que está fazendo é simplesmente absurda. Sério, é mesmo. Existe essa rivalidade amarga entre Comey e Trump agora, que sempre existiu. E nesse ponto, estou totalmente do lado do Trump. Comey se comportou de forma terrível. Ele tentou chantagear Trump usando o dossiê Steele. Ele estava espionando Trump por sua própria admissão, sem qualquer justificativa para isso. Trump fez de tudo para tentar, enquanto Comey ainda era diretor do FBI, estabelecer uma boa relação com ele. E Comey se comportou da maneira que todos conhecemos. E depois que Comey foi demitido, ele conspirou para que Robert Mueller fosse nomeado conselheiro especial, o que conseguiu. Robert Mueller appointed special counsel, which he succeeded in doing. So he obviously hates Trump. Então, ele obviamente odeia o Trump. A um ponto agora, eu acho que esse ódio evoluiu e adquiriu um propósito próprio, por assim dizer. Quero dizer, não há mais um motivo real por trás disso. Simplesmente existe por si só. E é isso. E agora vemos até onde James Comey está disposto a ir. Existe uma citação famosa, digo famosa, mas nunca consegui descobrir quem realmente disse isso. Sugeriram para mim que talvez venha da Bíblia cristã. Outros disseram que é de um autor russo, que diz que mais odiamos aqueles a quem prejudicamos. E acho que no caso do Comey, dá para ver como isso está se desenrolando. You can see how that is playing out. Well, I think also Comey is also very. Bem, eu também acho que o Comey é muito representativo do Deep State. Ele é a própria definição de Deep State. Veja, tudo isso, eu não acho que vai dar em nada, ele vai sair impune. E também, recentemente, o Departamento de Justiça descobriu que ele destinou 6 milhões de dólares para si mesmo, sem nenhuma explicação ou justificativa. E eles ainda estão esperando uma resposta dele, e ele não respondeu, e nem vai devolver esses 6 milhões de dólares. Então ele fez todas essas coisas terríveis. Eu não acho que nada vai acontecer com ele. Então é isso que acontece. E aí a gente lembra, né, que em um certo momento ele estava investigando o e-mail gate, sabe o que a Hillary Clinton estava fazendo, mas depois disse que não havia irregularidade, ela só tinha sido muito descuidada. E depois ele disse, precisamos reabrir esse caso. Então eles decidem qual caso vão investigar e qual não vão investigar, e em que momento ele tem todo esse poder e absolutamente nenhuma fiscalização, né? And no oversight whatsoever, right? Absolutely correct. I mean, on the Clinton. Absolutamente correto. Quero dizer, sobre a história da Clinton, há a pessoa que monitora o comportamento, que é uma espécie de controlador do FBI, um homem muito decente chamado Horowitz, que investigou tudo isso e fez 2 relatórios. E ele realmente expôs como Comey ignorou completamente todo o devido processo, no caso Clinton, e agiu de uma maneira absolutamente escandalosa. E, novamente, nada parece ter sido feito a respeito disso. E você está absolutamente certo. Quero dizer, Comey faz essas coisas. And you're absolutely right. I mean, Comey will do these things. There will be no comeback against him. Não haverá nenhuma retaliação contra ele. Não haverá nenhum processo legal. Se houver algum processo legal, ele acabará diante de um juiz simpático que o absolverá. E ele ainda será convidado para os programas de entrevistas. Ele ainda será pago por isso.
Ele ainda poderá participar do circuito de palestras. Ele ainda poderá se apresentar como vítima. Você está absolutamente certo. Ele tem total impunidade. E isso, infelizmente, mostra a corrupção que existe nos Estados Unidos hoje. Tells you about the corruption that there is in the United States today. Yeah. And yet he's the one who E ainda assim, ele é quem escreveu o livro chamado Uma Lealdade Maior, o que significa que ele não é leal a nenhuma pessoa em particular, mas sim ao país. to the country. But Exactly. How Again, ironic. Exatamente. Novamente, acho que talvez seja útil para as pessoas na China entenderem isso e compreenderem a natureza do país, que agora busca se tornar inimigo e adversário da China. Imagine uma situação dessas na China, em que um funcionário se comporta da maneira que James Comey agiu, apropria-se de 6 milhões de dólares, espiona seu próprio presidente, espalha histórias para desacreditar pessoas, basicamente age fora de controle e tem imunidade total. Ou seja, nenhuma parte do sistema político ou jurídico consegue tocá-lo. Isso mostra onde o poder nos Estados Unidos realmente está, não com os líderes políticos, não com os políticos que são todos controlados, mas em outros lugares. but in other places. Yeah. Okay. Tá bom, então vamos conversar na semana que vem. Eu te mando um e-mail. I'll email you. Tenham ótima. You too. Tchau. Bye. Thank you so much. Muito obrigado, for. Cis. Thank you. Bye. Bye. Tchau.